Olá, amigos! Aqui eu te ensino a fazer sobrar até 15% do que você ganha todo mês. É uma grande alegria falar com todos vocês, sejam muito bem-vindos. Eu sou Augusto Fernandes e esta é a jornada Por que Falar de Dinheiro, a nossa quinta aula desta semana. E se você quer aprender deste assunto, fica até o final deste vídeo, desta live, que a gente vai tratar muito bem deste assunto. O tema da aula de hoje é ganhar o jogo do dinheiro com declarações de riqueza, um passo importante para aprender a fazer sobrar até 15% do que você ganha todo mês. Nós vamos trabalhar hoje nessas aulas algumas declarações importantes com exercícios fundamentais para destravar sua mente no seu relacionamento com o dinheiro. E por que a gente não vai de pronto dar regras? É fundamental porque você tem que entender estas declarações para que você entenda o seu relacionamento com o dinheiro. Pessoas há que passam a vida inteira num cabo de guerra com o dinheiro, não entendendo muito bem este jogo, não entendendo como se dá a dinâmica deste game. E é fundamental entender os princípios, assimilá-los para poder entrar em campo. É como um atleta. Para um atleta entrar em campo, ele precisa se preparar, ele precisa ter um bom equipamento, ele precisa estar em forma. Se ele entrar em campo de qualquer jeito, ele vai certamente acontecer um desastre. E para evitar esse desastre, para evitar que você continue em ciclos viciosos, perdendo cada vez jogos e jogos, é que a gente está aqui para te ajudar. Olha o seguinte, nas aulas anteriores, nas 4 aulas anteriores, nós ensinamos vários pontos importantes. Se você não assistiu ainda, tá tanto no YouTube como aqui nesse perfil do Instagram. Eu sugiro em outro momento você dar uma olhada. Hoje nós vamos falar dessas declarações e vamos fazer exercícios importantes. É importante também que você tenha caneta e papel na sua mão. Olha que coisa interessante. O jogo da vida, gente, não são só 90 minutos. São 80, 90 anos. E eu espero que você chegue lá bem. Eu espero que você consiga chegar nesses 90, nesses 80, 70 anos, quiçá, que ninguém sabe que dure a vida, mas que chegue bem em todos os aspectos, e principalmente, que é o objeto do nosso estudo, da nossa análise, da nossa vivência, bem financeiramente, com renda passiva, com investimento, com patrimônio líquido, com possibilidades de você ter uma confortável vida durante toda a sua existência. Eu quero começar contando uma historinha. Eu gosto das histórias. Eu vou contar hoje 2 ou mais, mas eu sempre me proponho contar sempre 2 histórias, porque elas nos ilustram e nos ajudam bastante a entender os princípios. Em 1975, Bob Eubanks, que era um apresentador de TV norte-americano, ele tinha um programa chamado Diamond Hand Game, que era uma espécie, uma homenagem a um vulcão do Havaí, uma espécie do vulcão do dinheiro. Olha como era interessante. Um participante da plateia entrava numa espécie de cabine de vidro, né? Que subir um pouco mais minha cadeira para mim ficar mais apoiado. Pronto. Uma espécie de cabine de vidro, onde de imediato era ligado um túnel de vento super potente e o dinheiro ficava jorrando a toda hora. O participante tinha 15 segundos para pegar o máximo de dinheiro possível e sair daquela cabine com tudo que ele pudesse se juntar. Olha que interessante este programa, e eu peguei essa análise para nós fazermos aqui uma analogia. Diante da vida, nós parecemos que estamos mais ou menos neste vulcão do dinheiro. Passamos a vida inteira em busca desse dinheiro.
Passamos a vida inteira em busca, como se estivesse nessa cabine, em busca de quanto temos, de quanto precisamos para a conta do mês, de quanto precisamos para saldar as contas do mês seguinte, de quanto vamos ter de patrimônio, quanto que os vizinhos ganham, quanto que os nossos colegas ganham, como que eles conseguem saldar as dívidas. A gente parece que está nessa cabine, nesse vulcão do dinheiro a todo tempo e jogando esse jogo há muitos anos. Só que muitas pessoas jogam com estratégias diferentes, jogam com estratégias que eles fazem perder. A impressão que a gente tem é que muitas pessoas, parecem-me, que estão sem goleiros na reserva financeira, por exemplo. A reserva financeira vai se diminuindo no decorrer da vida. Parece que não tem goleiro e toda vida que chegar a necessidade, ela vai diminuindo a sua reserva. É como se o goleiro não tivesse lá e todas as vezes que chegasse a necessidade fizesse um gol e você perdesse a sua reserva financeira. É mais ou menos também, muitas pessoas jogam uma estratégia de jogo como se tivesse um time desfalcado, como se eu tivesse o seu melhor artilheiro perdendo fora do jogo. Qualquer relação com a atualidade, e eu não assisto futebol, né, é mera coincidência, mas muita gente está nesse jogo do dinheiro desta forma, perdendo e vendo todo o seu dinheiro ou todo o seu patrimônio indo embora. E eu estou te explicando isso e eu vou fazer uma associação para o nosso exercício mais à frente para você entender. A segunda história, queria que você imaginasse, é de um norte-americano também. Você imagina, e acontece muito, não porque aqui a gente não tem cassino, mas mais ou menos semelhante nas viagens de negócio. Imagina o cidadão George Jones precisa relaxar do trabalho, porque a família está pressionando, porque o trabalho está estressante, e ele tem uma viagem para Las Vegas, a trabalho, mas tem a oportunidade de relaxar um pouco. E numa bela noite, após as atividades do trabalho, ele pega o carro, estaciona numa rua movimentada, um estacionamento de graça, ele já fica feliz porque consegue economizar o estacionamento e resolve entrar no hotel. Todos os hotéis de Boulevard, né, a principal rua lá de Las Vegas, tem hotéis chiquérrimos. Ele entra e começa a ver os caça-níqueis, e aquela luz, a música dos anos 80, se empolga e começa a entrar nos caça-níqueis. As suas primeiras moedinhas vão embora rapidamente. Pega as primeiras cédulas e também vai apostando, e ele tem a brilhante ideia de ir no caixa eletrônico e sacar $200. A taxa é 3,50, mas ele não se importa, ele precisa relaxar e de imediato ele saca os seus $200. Vai à cabine, troca pelas fichas, porque no cassino precisa jogar com as fichas, sempre coloridas, iluminadas e muito bonitas, fichas que cada uma vale $5, e ele resolve mudar de ambiente. Vai para o ambiente da mesa dos blackjack, aos 21. Senta lá, uma moça bonita, a garçonete lhe oferece um drink de graça, ele ainda está com a sensação de vitória e começa a apostar, dá uma ficha de $5 para a garçonete, e naquele instante ele rapidamente lembrou que economizou $5, não tomou café pela manhã para economizar os mesmos $5 que ele tinha acabado de dar para a garçonete. Mas era uma ficha e ele estava ali por diversão. Começa, aposta, ganha e perde, o tempo passa, ele não percebe, conclusão, perde os seus $200, porque quase sempre, todo mundo sabe, a casa quase sempre vence. Ele perdeu seus $200 com uma mesma facilidade com que ele entrou. Qual que é a análise e a moral da nossa história aqui, para a gente poder fazer uma análise com a vida real? Em 5 pontos a gente vai te explicar. Primeiro, o personagem da nossa história, o George, ele faz uma contabilidade mental. Muitas pessoas fazem essa contabilidade mental. Olha como é que ela funciona. No dia a dia, a gente tem sim a preocupação
com as contas no imediato. Mas o Jorge estava ali numa diversão, ele não tinha muita preocupação, afinal ele tinha trocado por fichas coloridas e ele perdeu a real sensação da cédula real, no caso o dólar, né? A cédula de papel e as fichas pareciam brinquedos luminários, bonitos, ele perdeu a realidade. Então ele fazia uma contabilidade mental e isso ele perde também a sua noção de julgamento. E lógico, ele estava ali para diversão, então isso não conta muito. E olha que a gente faz uma análise do dia a dia, que é aquela questão do cortar e do priorizar. Ele cortou de manhã, o café da manhã, os seus $5. E o mesmo $5, ou a tarifa do caixa, ele nem se importou. E aquela questão, ele não priorizou o seu café da manhã, que era importante para o seu humor, para o seu bem-estar. Muitas vezes as pessoas cortam gastos, pensam que economizar é cortar gastos e acabam cortando coisas que são importantes, fundamentais e indispensáveis ao seu bem-estar. E a gente tem que ter muita cautela. E eu volto à frase, não é cortar, é priorizar. O que é importante de fato para você? O que é real e indispensável ao seu bem-estar? Lógico que você não vai, e a gente vai conversar sobre isso, lógico que uma coisa são os exageros, os excessos e o supérfluo, mas só você e mais ninguém, com análise sincera e sem subterfúgio, pode determinar isso para você. Quando ele troca as cédulas pelas fichas, ele perde total noção do real. E isso acontece muito, eu vou fazer isso para a gente perceber, no cartão de crédito, por exemplo. Quando a gente começa a gastar só no cartão de crédito, é uma pesquisa real, a gente fica muito mais propenso a passar mais vezes o cartão de crédito do que se estivesse gastando a nota. Porque o ser humano tem aversão à perda. Quando a gente sente as notas indo embora, a gente tem a sensação de estar perdendo dinheiro. E quando a gente tem a sensação de estar perdendo dinheiro, isso é gravíssimo, a gente sente muito. E no cartão de crédito nós não sentimos, nós não estamos vendo dinheiro, então é muito fácil. Um segundo ponto é o preço do grátis. Olha que interessante, sabe aquela sensação quando você vai numa loja, te oferece um café, te oferece um champanhe, te oferece uma bebida qualquer, para que você fique à vontade, o preço do grátis? Foi aquela bebida grátis que o Jorge tomou lá na mesa do Blackjack, foi o estacionamento que ele conseguiu na rua grátis. Ele começou a ter a sensação psicológica da vitória, um bom humor e foi relaxando, prejudicando também o seu julgamento. Um outro ponto é a do pagamento. Ele, como ele não tinha gastando dinheiro e sim as fichas, ele perdeu também a total noção do real. As fichas pareciam um brinquedo. A realidade, quando ele começou a dar as gorjetas, ele perde a realidade, o julgamento estava prejudicado, ele perdia a noção da realidade. E a expectativa. Lógico, você estava num ambiente divertido, um ambiente bonito, um ambiente charmoso, música, ele perde contato com o real, a expectativa é outra, ele se imagina logo James Bond, 007, ele tem uma outra noção da expectativa. No dia a dia, os $5 do café da manhã, ele tem o real contato com a realidade. Um outro ponto que a gente podia abordar é a questão do autocontrole, a gente pode falar isso mais adiante. Para mudar essa situação, gente, a gente precisa mudar a atitude. E aí é que entra o segundo passo que a gente vai falar aqui, que são as declarações de riquezas, que a gente precisa do primeiro ponto, que é clareza na intenção. Ninguém chega a lugar nenhum se não tiver clareza. Um GPS, que é um equipamento eletrônico, ele precisa de um ponto de chegada, um ponto de saída e um ponto de chegada, para ele traçar no mínimo 3 rotas. No mínimo 3 rotas. Ele te dá 3 opções para você ir, mas com clareza. Sem clareza de intenções, você não vai a lugar nenhum. É a célebre frase, o chavão:
da Alice. Ah, para onde vão essas estradas? Para onde você quer ir? Ah, eu não sei. Para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Então você tem que ter clareza. O exercício de hoje, que a gente vai passar, vai te dar isso, clareza. Então a gente vai começar o exercício. Agora é a hora do papel e da caneta. Eu queria que você ficasse atento. Vamos lá. Primeiro ponto do exercício. Vamos lá com caneta. Eu quero que você escreva de forma de declaração a real quantia. Isso é importante, gente. Eu fiz esse exercício em 2015, eu fiz em 2016 quando eu era aluno, né? Eu fiz em 2015, fiz em 2016, fiz um diferente em Nova York em 2019. Eu estava com 300 brasileiros, empresários em Nova York. Eu dei uma palestra como palestrante, depois eu fui ser aluno numa aula de um colega lá, muito interessante. E ele fez um exercício semelhante ao do T. Harvey. Mas quem começou essa história todinha, eu costumo dizer, foi um cidadão chamado Napoleão Hill, lá na década de 20. Napoleão Hill é fantástico. O exercício é assim: escreva de forma da declaração qual é a real quantia de riqueza que você pretende criar. Depois você lê 3, 4, 5 vezes, quantas vezes isso para entrar no seu coração. Em voz alta, não tenha pressa. Por exemplo, uma renda passiva que você quer gerar. Eu tenho de renda passiva mais de 10 mil reais por mês. E repetindo, para algumas pessoas isso é pouco, para algumas pessoas isso é muito. Você pode ter, eu tenho, no momento presente, eu tenho mais de 100 mil de renda passiva por mês. Repetindo mais uma vez, para algumas pessoas isso é muito, para algumas pessoas isso é pouco. Mais uma vez, para outras pessoas, eu tenho de renda passiva 1 milhão de reais por mês. Eu conheço pessoas que têm muito mais. Para algumas pessoas isso é muito, para algumas pessoas isso é pouco. Eu tenho 100 milhões de renda passiva por mês. Para algumas pessoas isso é muito, para algumas pessoas isso é o suficiente. Então, escreve num papel o que você quer ter de forma de declaração de renda passiva por mês, dentro da tua realidade, dentro do teu desejo, dentro do teu merecimento, dentro da tua perspectiva. Renda passiva é aquilo que você recebe dentro dos rendimentos, das aplicações, fora o teu salário. É o que os teus rendimentos, os teus lucros, traduzindo aqui, tudo que os teus rendimentos e investimentos vão gerar para você como renda passiva, sem o teu esforço. É o teu dinheiro trabalhando para você. São os dividendos, os aluguéis, o resultado das aplicações, os bônus e etc. As empresas, os prolabores, tudo que você receber como dividendo, como renda passiva, quanto você quer receber. Então escreve no papel com carinho: eu tenho 10 mil de renda passiva todo mês. Isso é o primeiro passo de clareza, de declaração de clareza de intenção. Algumas pessoas vão sentir uma dor tão grande no coração porque travam. Algumas pessoas têm isso tão difícil para escrever, é tão pesado, é tão complicado, a questão do dinheiro, a questão do relacionamento, a questão do relacionamento com o dinheiro, a questão das crenças, é tão complicado que elas não conseguem escrever. Ou o pensamento do merecimento é tão pequeno que elas colocam um valor tão pequeno. Foi solicitada uma declaração num dos cursos, um colega estava do meu lado e foi pedido pelo palestrante que a gente verbalizasse isso. E ele queria um valor tão pequeno, eu olhei para ele e disse assim: só? Ele tomou um susto. Ele tomou um susto tão grande, eu disse: só isso, amigo? Aí ele disse: é pouco, né? Eu disse: é pouco, você merece mais. Você merece mais. Aquilo lhe tocou, lhe chocou.
Porque o valor que ele disse foi muito pequeno, mas foi pequeno mesmo. Então, que valor você quer ter de renda passiva? Declare isso, escreva no papel todo mês. Você pode estar não querendo acreditar, você pode estar querendo achar que isso é bobagem. Esse exercício sinestésico, esse exercício verbalizado tem uma importância fundamental. E agora a gente vai entrar muito, muito profundo nisso. As palavras têm um poder incrível, gente. Verbalize, digite e escreva quanto de renda passiva você quer ter por mês. Escreva no papel. E depois, se você quiser colocar no comentário, comenta aí. Eu quero tanto de renda passiva todo mês. Eu tenho. Use o tempo presente para que você navegue até lá com o seu GPS. Para que você tenha inconscientemente até introjetado isso em você. Eu tenho de renda passiva isso. Todo mês. Todo mês. Segundo passo do nosso exercício, gente. Segundo passo. Descreva como você se sentiria. Isso é tão bom, esse exercício, essa parte é fundamental. Descreva como você se sentiria se essa intenção fosse a sua realidade hoje. Vamos imaginar que você colocou 10 mil reais. Vamos imaginar que todo mês entrando 10 mil reais na sua conta. Todo mês, para você reinvestir, para você viajar, para você sair com a patroa, para você sair com a família, para você fazer o que você quiser na sua vida. Todo mês entrando de renda passiva na sua conta, 10 mil reais, 100 mil reais, 100 milhões de reais, conforme seja a tua vontade. Coloca aí, gente, como você se sentiria se isso estivesse acontecendo na sua vida hoje. Coloca como você se sentiria. Descreva, detalhe, comece a detalhar isso. É a rota que o GPS faz. Quando você coloca no GPS, no Waze, seja lá o que for, ele vai dizendo, vira à direita, avance tantos metros nessa rua, avance 1 quilômetro, a tantos metros, vira à direita, vira à esquerda. Isso, ele vai criando o caminho. O nosso inconsciente é a mesma coisa. Ele vai criando a rota, ele vai criando o caminho. O inconsciente é o mesmo processo. Você quer ver um exemplo? Hoje você reproduz o que você aprendeu na infância sem perceber. Você diz para o filho, para o neto, para o sobrinho, para o parente, para o amigo, sem perceber, dinheiro não dá em ave. Você não aprendeu essa frase, você não veio, nasceu, aprendeu falando essa frase. Não foi a primeira frase que você falou. Provavelmente você aprendeu a falar papai, mamãe, tio. As primeiras frases você aprendeu a falar as primeiras palavras. Depois você foi programando isso na mente. E os teus pais, os teus avós, os teus tios foram colocando isso. Isso é comum a todos nós. Dinheiro não dá em ave. E isso foi introjetando. Foi feito o GPS da tua vida financeira. Quer ver? Assim, não é duro ganhar dinheiro. É muito difícil ganhar dinheiro. Tem gente, é impossível ganhar dinheiro. Tem gente que tem isso muito forte dentro delas. Se você não reprogramar isto e trabalhar, porque ao mesmo tempo você vai ter que trabalhar muito isso, vai ser difícil. Então, a segunda parte de trabalhar esta programação descreve com muito detalhe como você se sentiria se essa intenção fosse realidade hoje. Conta os detalhes, como que você vai se sentir, como que você vai estar feliz, o que você vai estar fazendo, quais são os pontos positivos que você vai estar sentindo. Porque a gente fala com tanta propriedade as coisas ruins, ou que se sente as coisas negativas, fala as coisas boas, começa a focar no lado positivo, começa a olhar para o lado e ver essas coisas boas que estão acontecendo quando esses 10 mil reais, 100 mil reais, 50 mil,
15 mil, 20 mil, 30 mil, o que você colocou de renda passiva aí na primeira pergunta e na segunda pergunta, descreve como você se sentiria, descreve com detalhes, descreve com propriedade, faz isso por você, faz isso sentindo que você está fazendo e criando a rota certa e segura da tua felicidade. Terceiro passo, a terceira questão, que é fundamental para fortalecer as duas últimas. Eu quero que você faça e liste 5 sucessos. 5. Se você quiser fazer mais, pode ser que vai ser muito bom. Mas 5 sucessos que você tenha desfrutado até hoje. E lembrando que sucesso é relativo, cada um tem o que é sucesso para você, para cada um tem o que é sucesso para você. Para muitas pessoas, sucesso é conseguir levantar da cama, ir até a janela. Para outras pessoas é conseguir economizar R$1. Para outras pessoas é salvar do seu ordenado R$10. Para algumas pessoas, sucesso é conseguir pegar o voo para Nova York a tempo. Para algumas pessoas, sucesso é conseguir conseguir arrendar ou alugar o seu jato nesse mês. Sucesso para cada um é muito relativo. Descreve 5 sucessos que você tenha desfrutado até hoje para você. Descreve o seu sucesso, coisas que você já realizou. 5 até hoje. 5 mais importantes ou 5 que é resultado para você. Sabe por quê? Porque se você vai programar no cérebro, vai fortalecer em você, consciente e inconscientemente, que você já fez, que você já foi capaz de realizar, que você já foi capaz de fazer. Quando você consegue dizer isso para você mesmo, quando você consegue dizer isso para ti mesmo, quando você consegue perceber que em outros momentos da sua vida, difíceis ou não, você já conseguiu realizar, você começa a perceber que as 2 últimas sentenças são realizáveis, são factíveis, por mais difíceis que pareçam, são alcançáveis. Talvez você não saiba a rota, talvez você não saiba o caminho até agora, talvez você não tenha clareza. Por isso que é importante lá na primeira pergunta falar alto para si mesmo, pelo menos 3 vezes, 4, 5 vezes, 7 vezes, 10 vezes. Eu tenho 10 mil hoje renda passiva todo mês. O cérebro vai começar a criar uma rota segura e definitiva para este caminho. Verbaliza isso para você. Fui claro, gente? 3 perguntas, 3 exercícios e bem claro. Depois você pode rebobinar, pode pausar, pode rebobinar. Olha, é o novo. Você pode pausar, mas a gente vai recapitular, tá certo? Por que eu estou falando isso? E eu vou aprofundar, pedir permissão para aprofundar um pouquinho no princípio. Essas declarações, elas só são possíveis porque eu até fiz hoje uma pergunta, eu comecei um stories, depois você pode olhar aqui, se você que ainda está assistindo hoje, você pode olhar no stories que eu fiz uma pergunta, depois você responde lá. Eu estou te falando isso porque o jogo do dinheiro só é possível vencer com uma coisa muito interessante chamada a lei do hábito. A lei do hábito é que vai assegurar a vitória, possibilitando visão, confiança em si mesmo, imaginação e entusiasmo, que vai ser o tema da nossa live de amanhã, claro. E amanhã eu vou falar sobre esse hábito de economizar. Eu vou dar mais técnicas, mais exercícios para que você possa aprofundar mais nisso. Só para recapitular e aterrissando, né, mais de meia hora aqui de live, para você aterrissar aqui o conhecimento. O que você aprendeu hoje? Sobre o jogo do dinheiro, chegar bem aos 80, aos 90 é fundamental. Muitas pessoas passam a vida toda no vulcão do dinheiro, mas esses 15 segundos, que pode ser esses 70, 80 ou 90 anos, muitas vezes elas não conseguem pegar todo o dinheiro necessário para viver bem. E vencer o jogo do dinheiro é fundamental.
Existem 5 passos que muitas vezes levam as pessoas ao fracasso e que se iludem nesse jogo do dinheiro, que muitas vezes não percebem. Excesso de confiança, perca do contato com a realidade, da expectativa, da historinha lá do George, lá no cassino, você pode voltar e perceber isso. O exercício das declarações, essas 3 questões são fundamentais. Eu tenho de renda passiva tanto, o que for confortável, o que é teu ideal para que você possa traçar um GPS, uma rota segura para você. Essas 3 perguntas. A segunda, declarar, detalhar como você se sentiria quando isso, e se isso já fosse realidade hoje na sua vida. Detalha isso, porque é importante, te dá um conforto, te dá uma sensação que você não tem ideia. E isso é importante para o teu cérebro, para o teu conforto neural. E fortalecer na terceira questão os teus 5 sucessos já realizados hoje, para que teu cérebro, para que você também tenha a certeza de que você já conseguiu. A ideia hoje é fortalecer os teus objetivos. E eu gosto de terminar sempre convidando você a fazer parte dos 20% das pessoas no mundo inteiro que irão conquistar a liberdade financeira, que vão chegar nos 80, nos 90, nos 70 anos bem financeiramente, que irão aprender sem sombra de dúvida a economizar, a guardar 15%, e é isso que eu te ensino, 15% dos seus ganhos mensais, 15% do que você ganha, de todo o dinheiro que passa nas tuas mãos, que você possa reter isso, para que possa te dar poder de escolha, possa te dar liberdade financeira, possa te dar conforto de vida, para que você possa fazer o que quiser da sua vida e muito mais. Então eu te convido para mais uma vez amanhã, às 19 horas, estar aqui conosco nessa jornada, nessa maratona desta semana, Por que Falar do Dinheiro. Foi uma alegria falar com você. Eu sou Augusto Fernandes e eu te ensino a guardar 15% do que você ganha todo mês. Muito obrigado pela audiência. Até amanhã. Compartilha essa live, comenta aqui, fala desses exercícios e vai ser uma alegria estar sempre aqui com você para te ajudar, te pegar na mão e seguir junto com você nessa jornada. Um grande abraço.